Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Dominantes Online. Aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos falando sobre reprodução e hoje, nessa videoaula, na verdade, a gente vai conversar sobre os anexos embrionários. Vamos lá? Anexos embrionários são estruturas que se formam juntamente com o embrião e desempenham importantes papéis para ele, mas que se tornam inúteis após o seu nascimento, sendo então desprezadas. Como também não pertencem à mãe, os anexos, no caso dos mamíferos, são expulsos do útero logo após o parto. Como anexos, a gente tem o saco vitelínico, amnion, corium e alantoide. Vamos falar sobre cada um deles agora. Saco vitelínico, começando pelo saco vitelínico. Armazena substâncias nutritivas, que é o vitelo, que eu já expliquei numa outra videoaula. Na verdade, a videoaula em que a gente fala sobre os tipos de ovos. Vitelo é a reserva nutritiva daquele embrião. Então, o saco vitelínico nada mais é que um saco que armazena essas substâncias. Nos mamíferos, ele é pouco desenvolvido e é atrofiado, porque os mamíferos têm a placenta para fazer a nutrição. Já nos peixes, répteis e aves, ele é muito bem desenvolvido. Então, olha só, saco vitelínico aqui, no ovo em formação, ele é a maior estrutura que a gente tem dentro desse ovo. Tá legal? Amnion. O amnion, ele tem como função uma proteção contra choques mecânicos, desidratação, infecção de agentes externos como vírus e bactérias e estabilização da temperatura interna. Na verdade, ele é o principal responsável pela independência à água. Isso é o que mais cai em prova, tá legal? Qual foi a grande característica evolutiva que surgiu nos répteis, nas aves, para que eles conquistassem o ambiente terrestre? Eles têm um ovo com casca que protege, evita a desidratação e lá dentro eles têm o líquido amniótico, ok? Então o amnion foi a estrutura importante para a independência da água na reprodução, principalmente começou nos répteis, e as aves seguiram isso. Bem desenvolvido, então, em répteis, aves e mamíferos, e está ausente nos peixes e nos anfíbios, já que os ovos dessas espécies são colocados em água, Então, se a grande característica do amnion é evitar a desidratação, é permitir a conquista do ambiente terrestre, o anfíbio e o peixe não têm essa necessidade, tá legal? Então, o amnion, ele seria o líquido que fica aqui banhando, revestindo o embrião que está sendo formado. Córium. O córium é a membrana que envolve os demais anexos. Vocês podem encontrar eles em livros como cório, como eu escrevi, ou corion, tá? Isso vai variar de autor para autor. Ele reforça a proteção oferecida pelo amnion e associa-se ao alantoide para formar o alantocório, formando essa estrutura que é altamente vascularizada e a qual a gente também vai ter a participação em trocas gasosas. Então, aqui a gente tem o cório. O cório é essa estrutura mais externa aqui. Sabe quando você quebra um ovo? Já viu uma peliculazinha branca envolvendo ali entre a casca e o material de dentro do ovo? Então, aquela peliculazinha branca é o córium, tá, galera? Ele cola no alantoide, que a gente vai ver no próximo slide, para formar, então, o alantocório. E o alantoide, então, que quando cai em prova também é um queridinho. Por quê? Ele é um anexo embrionário que tem por função participar de trocas gasosas e armazenar excretas nitrogenados em répteis e aves. Como é uma estrutura exclusiva daqueles ovos de quem põe, o ovo externo, em que o desenvolvimento embrionário é externamente a mãe, então é uma estrutura exclusiva. Então, gostam bastante de pedir alantoide em prova, tá legal? Então, de novo, o alantoide participa de trocas gasosas e armazena excretas. Olha aqui o alantoide
Fica bem do ladinho do vitelo. O maiorzinho vai ser o saco vitelínico e o que está do lado vai ser o lantoide. Esse aqui é o embriãozinho sendo formado, tá? E a placenta? Bom, a placenta ela é um pouco diferente, né? Na verdade, ela não tem a ver com o anexo embrionário formador dos ovos, mas a placenta é o nosso mais importante anexo embrionário, né? Tanto do ser humano como dos mamíferos de maneira geral. Ele representa o principal passo evolutivo dos mamíferos. É ele que separa, né, a classe mamífera lá, no que se refere à reprodução. É um órgão transitório de múltiplas funções para esse embrião. Então, olha uma coisa importante aqui. Em mamíferos vivíparos, que são aqueles que não põem ovos, né, que tem o desenvolvimento interno, o alantoide e o córyon vão se associar à mucosa uterina para formar a placenta. Então, nos vivíparos, a gente não vai ter o alantoide e o córyon, como eu falei para vocês. Eles desaparecem, eles se unem e, na verdade, eles vão dar origem à formação da placenta, ok? Funções da placenta, para a gente terminar, fechar o assunto anexos embrionários. Ela, acabei de falar que ela desempenha inúmeras funções no mamífero, né? Então, ela realiza trocas respiratórias entre o organismo materno e o organismo fetal. Os gases, eles passam por difusão entre a placenta, ok? Realizam as trocas nutritivas e metabólicas entre mãe e filho. O sangue, que é o que carrega de fato, né, os nutrientes, ele não atravessa a placenta, ok? Mas o conteúdo do plasma, que é a parte líquida do sangue, ele consegue também por difusão atravessar a placenta. E é dessa maneira que as trocas nutritivas entre mãe e filho acontecem. Também tem a função de produzir hormônios. Um hormônio muito importante da gravidez é o beta-HCG. O beta-HCG, ele aparece antes da formação da placenta para ajudar na produção de progesterona e estrogênio. Mas, conforme a placenta vai se desenvolvendo lá pelo finalzinho do segundo, terceiro mês, a gente tem a placenta para continuar a produção desses hormônios, que é a progesterona e o estrogênio. Também tem a função de transmitir ao feto alguns anticorpos, tá? Alguns anticorpos maternos já conseguem atravessar a placenta e fazer a proteção inicial desse embrião. E mascarar o embrião em relação aos anticorpos de defesa da mãe, né? Tentar proteger aquele embrião contra possíveis anticorpos que a mãe possa estar produzindo ali, que vá atacar, vamos dizer assim, o feto, já que ele é um corpo estranho para essa mãe. Tá legal? Galera, essa foi a aula sobre os anexos embrionários. Esses são os principais anexos que caem em prova para vocês. Fica de olho, porque essa parte, principalmente quando eles comparam, né, a formação de um ovo com a formação dos mamíferos placentários, costuma ser cobrada em prova. E até a próxima!